Olá, alunos do primeiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje nós vamos começar a ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo. É um conteúdo que muito provavelmente vocês viram no nono ano, mas precisamos revisitá-lo no primeiro ano do ensino médio, tá? Então vamos iniciar. A trigonometria atua em diversas áreas do conhecimento humano. Surgiu há cerca de 300 anos antes de Cristo e evoluiu na medida em que o homem descobria novas áreas de conhecimento e implantava métodos trigonométricos para obter resultados lógicos e concretos. A trigonometria se baseia nas medidas de ângulos para calcular longas distâncias, altura de prédio, altura de uma árvore, distância entre planetas, na astronomia, etc. Estudaremos cálculos trigonométricos que envolvem situações que se baseiam na forma de um triângulo retângulo e utilizaremos algumas relações trigonométricas básicas. Então, gente, essa área da geometria, a trigonometria, ela é muito antiga na humanidade. Ela era utilizada para calcular longas distâncias, e até hoje nós fazemos uso dela em determinadas situações. As relações que nós veremos, elas cabem apenas no triângulo retângulo, ok? Os triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo reto. Chamamos de ângulo reto os ângulos que medem 90 graus. Então, as relações que nós veremos depois, elas somente poderão ser aplicadas em triângulos retângulos, que são triângulos que têm esse ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, Então, muitas vezes, em muitos triângulos, não aparece essa medida de 90 graus, como está aparecendo aí na imagem. Aparece só esse quadradinho no canto. Ele representa que esse é um ângulo de 90 graus, portanto, um triângulo retângulo, ok? Composição do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado pelos catetos, que são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. São classificados em cateto adjacente e cateto oposto. E também pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Então, vamos analisar a figura, Temos aí um triângulo retângulo, Ele tem aquele quadradinho ali no vértice C, então é um ângulo reto. E a gente tem hipotenusa e catetos para reconhecer. A hipotenusa é sempre esse maior lado do triângulo, E também é sempre o lado que fica do lado contrário, que fica do lado oposto a esse ângulo de 90 graus, esse ângulo reto. Repara que a hipotenusa está em frente a esse ângulo de 90 graus? Então, essa é a hipotenusa, sempre o maior lado. Os outros dois lados, que ajudam a formar esse ângulo de 90, a abertura deles ajuda a formar esse ângulo de 90, são chamados de catetos, mas esses catetos podem ser diferenciados, como já aparece ali, eles são classificados em adjacente e oposto. Então, vamos ver de que forma que a gente diferencia esses dois catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto é aquele que está localizado no lado oposto ao ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus. O cateto adjacente é aquele que forma o ângulo. Então, gente, o cateto oposto e o cateto adjacente são classificados de acordo com o ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus, É sempre em relação a esse ângulo menor que 90, que no caso dessa figura está sendo representado pela letra alfa, esse ângulo que está pintado de azul, É sempre em relação a esse ângulo menor que 90 que a gente define quem é o oposto, quem é o adjacente. Então, tenho esse ângulo pintado de azulzinho, O cateto oposto é esse lado que fica em frente, fica do lado contrário, a esse ângulo azul. E o cateto adjacente é esse lado que ajuda a formar esse ângulo. Ele faz parte desse ângulo azulzinho, desse ângulo alfa,
Então, o cateto oposto é o que fica em frente, que fica do lado contrário ao ângulo. E o adjacente é esse que ajuda a formar esse ângulo. Então, temos aí dois triângulos para a gente reconhecer ali quem é a hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. É muito importante nesse início a gente saber reconhecer corretamente cada um dos lados do triângulo, porque nós vamos utilizar as medidas de cada um desses lados para aplicar nas fórmulas, nas relações. Então, a gente tem que saber identificar corretamente. Então, lá em cima no primeiro triângulo, primeiro, vamos tentar identificar ali a hipotenusa, né? Então, como a gente já tinha visto, hipotenusa é o maior lado do triângulo e também é aquele lado que é oposto, que fica do lado contrário ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto, esse quadradinho rosa, né, que está no vértice B. E o lado que é contrário a ele, que também é o maior lado do triângulo, é o lado H. Portanto, ele é a hipotenusa. Agora, nós temos que reconhecer os catetos, adjacente e oposto, né? A identificação desses catetos é em relação ao ângulo menor que 90, que é esse ângulo A, né, que está em rosa. Então, primeiro, vamos tentar identificar o cateto oposto. O cateto oposto é o lado que está em frente, que está do lado contrário ao meu ângulo A. E o lado que está em frente, que está do lado contrário, é esse lado O, né? Então, portanto, ele é o cateto oposto. Agora, o que restou ali ao lado A é o nosso cateto adjacente, né? Como eu falei para vocês. Ele é o lado que ajuda a formar esse ângulo. Então, ali, cateto adjacente. Agora, no triângulo de baixo, né? Nesse triângulo, não está ali explicitamente o nosso ângulo de 90 graus. Mas a gente vê que o lado reto é esse lado do vértice A, né? É o lado bem retinho. Então, meu ângulo de 90 fica ali. E aí, primeiro eu quero identificar a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo e também é o lado que fica do lado oposto, do lado contrário ao meu ângulo de 90. Se o meu ângulo de 90 está nesse vértice A, né, a minha hipotenusa fica lá em cima, no maior lado. Agora, identificar catetos opostos e adjacentes, né? A identificação desses dois catetos vai ser em relação ao ângulo B, que está lá em cima, pintadinho de roxo, né? Então, vamos tentar identificar primeiro o cateto oposto. O cateto oposto é aquele que fica em frente, que fica do lado contrário ao ângulo. Sendo assim, esse lado de baixo, né, esse lado que une os vértices AC, é o nosso cateto oposto. O cateto adjacente é aquele lado ali que sobrou, né? E é o lado que ajuda a formar o ângulo. Então, ali tem o nosso cateto adjacente. Vamos ver mais um exemplo de reconhecimento de hipotenusa e catetos. Tenho ali um triângulo, né? Ali no vértice A tem o meu ângulo de 90. Só que agora ele tem dois ângulos. Ele tem o ângulo B lá em cima e tem o ângulo C aqui mais embaixo. Então, a gente vai ter que reconhecer, a hipotenusa vai ser única, né? Mas a gente vai ter que reconhecer os catetos de acordo com o posicionamento dos ângulos, né? Então, conforme o ângulo se posiciona no triângulo, o cateto oposto e adjacente também mudam, né? Então, vamos lá. Primeiro, na letra A, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado do triângulo e também aquele lado que fica do lado contrário, do lado oposto ao ângulo de 90. Meu ângulo de 90 está ali no vértice A, né? O lado que fica contrário a ele e que também é o maior lado do triângulo é o lado A. Então, lá é minha hipotenusa. Agora, na letra B, vamos prestar atenção. Qual é o cateto oposto a C, né? Oposto ao ângulo C? Então, vamos reparar, o ângulo C está ali embaixo, né? Então, qual é o lado que é oposto, que é o contrário a esse ângulo C? É o lado C, né? O lado C ali, aquele lado que une
os vértices A e B é o lado que está contrário, que está em frente ao meu ângulo C. Vamos para a letra C. Qual é o cateto adjacente a C? Então, focando ali no ângulo C, né? O lado C, como nós já vimos, é o cateto oposto. O lado A é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, que é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo, então, o cateto adjacente do ângulo C é o B, é o lado B, né? Agora, nas letras D e E, nós vamos determinar cateto oposto e cateto adjacente em relação ao ângulo B, que está lá em cima. Então, agora a gente esquece o ângulo C, vamos focar só no ângulo B, ok? Qual é o cateto oposto a B, ao ângulo B, né? Meu ângulo B está lá em cima. O lado que está contrário a ele, que está do lado oposto, que está em frente a ele, é esse lado B, né? Portanto, esse lado B é o que chamamos de cateto oposto. E na letra E, qual é o cateto adjacente a B? Então, vou esquecer lá o ângulo C, vou focar no ângulo B. Em relação ao ângulo B, nós temos o lado B é o cateto oposto, o lado A já vimos que é a hipotenusa, o lado que sobrou ali é o C, né? Aquele lado C, ele é adjacente a B, ele ajuda a formar o ângulo B. Então, na letra E, a resposta, lado C. Lá na plataforma, deixei exercícios só para vocês reconhecerem hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, porque é muito importante essa identificação corretamente, tá? E aí, na próxima aula, eu vou apresentar a vocês as relações trigonométricas e começaremos a efetuar os cálculos, ok? Então, até a próxima aula, gente.